Eu quero nesta oportunidade te cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te desejar bênção, alegria, paz e que a graça de Deus se manifeste na tua vida e na vida de toda a tua família. 2 versículos da palavra de Deus que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo 2 e o 3, que diz o seguinte: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Verso 3. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, por ele são as obras pesadas na balança. Nós estamos diante de 2 versículos da palavra de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. E hoje a mensagem que nós temos, o título da mensagem, o tema da mensagem é: O Senhor é santo e pesa as nossas obras na balança. Como é importante nós olharmos para a palavra de Deus e valorizarmos aquilo que a palavra de Deus está a nos falar, a nos dirigir, a falar aos nossos corações. Quando nós olhamos aqui para o versículo 2 do capítulo 2 de 1 Samuel, a primeira observação que nós fazemos é a respeito da santidade. A santidade é um atributo do Senhor Altíssimo. Por ele ser santo, ele exige santidade dos seus servos. O que diz a palavra? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Então, meus amigos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós vamos entender que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele é santo e Ele exige de você santidade, de cada um de nós a santidade. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo, do pecado, para o uso exclusivo do Senhor. Ou seja, sermos pertencentes, espírito, alma e corpo conservado, irrepreensível para o Senhor. Então isso é ser santo, é ser consagrado ao Senhor. Quando nós olhamos ainda no versículo 2, nós vamos observar quando diz que Deus é a rocha eterna. Nós entendemos que, com essa palavra, com essa expressão, que não há outro Deus além do Senhor. Desde o início da Bíblia, do início da história humana, até o presente momento e até o final da história, nós entendemos que o Senhor, Ele é Deus no céu e é Deus aqui na terra. Ele é o El Shaddai. Significa o quê? Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Ele é a rocha. E o que significa? Ele é o fundamento aonde está construída a nossa casa espiritual. Então, a nossa estrutura espiritual se baseia, se fundamenta na rocha, no fundamento que Deus estabeleceu, que é Ele mesmo, que é a sua poderosa palavra. E no verso 3 nós vamos entender, quando a Escritura vai dizer que não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nós vamos entender que as nossas palavras jamais podem ser palavras baseadas no orgulho, na soberba e na prepotência. Quantos e quantos nos dias de hoje estão batendo no peito dizendo: eu vou fazer assim, é desse jeito que eu quero. Não entendendo eles que
Deus é que determina e que tem poder para estabelecer a sua vontade. Como diz lá o patriarca Jó, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Mas eu, você, nós, seres humanos, nós não temos a capacidade de falar assim. De dizer que faz como quer, que quer do jeito da nossa própria vontade. Não, a vontade tem que ser a do Senhor. Então, jamais pode haver na nossa boca palavras de altíssimas altivez. Não, mas que haja sempre uma palavra de humildade. E diante do Senhor, uma palavra de humilhação. Reconhecendo a nossa pobreza, a nossa pequenez, a nossa necessidade, a nossa fragilidade diante do Senhor e sabendo que nós somos totalmente dependentes do Altíssimo e que sem o Senhor nós nada podemos fazer. As nossas palavras devem edificar, construir e não prejudicar o nosso próximo e a nós mesmos. Quantas as vezes as palavras das pessoas, além de prejudicar a si mesmo, prejudica o seu próximo, prejudica a sua própria família, prejudica o ambiente onde ele se encontra. Mas as nossas palavras, elas têm que ser palavras que edificam, que constroem. Nunca palavras torpes, não. Nunca as palavras que prejudicam, que são nocivas, não. Mas palavras que traz construção espiritual, verdadeira. Palavras que são baseadas conforme aquilo que a Bíblia, as Escrituras determinam. E finalizando o verso 3, quando o escritor vai dizer que Deus, o nosso Senhor, é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança, nós entendemos que, porque o nosso Deus conhece todas as coisas, e por fim haverá uma prestação de contas. A Bíblia vai dizer que tudo que nós fazemos por meio do corpo, um dia nós iremos prestar conta diante do Senhor por aquilo que nós temos feito, ou bem ou mal. Aí temos uma indagação para nós concluirmos a mensagem, e essa indagação quero deixar com você. Que pergunta é essa? Você está preparado para se apresentar diante do Senhor? Essa é uma pergunta. Uma pergunta de alta relevância, de alta importância. Se você hoje fosse se apresentar diante do Senhor, o que você iria argumentar diante de Deus? Você está na palavra? Você obedece à palavra? Você está de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus? O que você vai dizer? Meu amigo, um dia você vai estar diante do Senhor para a prestação de conta. Fique com essa palavra. Analise no seu coração e veja se você está realmente agradando a Deus ou não. Se não está, tome uma decisão ainda hoje em procurar, em querer agradar o Senhor. E se você está agradando o Senhor, continue nessa jornada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.